Olá, lojistas! Agora nós vamos para o segundo vídeo, onde nós vamos falar sobre o diagnóstico atual. Como saber o que nós vamos fazer para poder aumentar as vendas. Uma das principais coisas é que todo lojista vive na correria. Eu posso apostar que não tem um momento na vida que você já tenha falado o seguinte, que você tem muita coisa para fazer e que você tem que determinar o que você vai fazer primeiro. Então, por isso, a primeira coisa, a coisa mais certa a se fazer é analisar os dados e verificar onde é necessário agir primeiro para que os resultados melhorem e você consiga aumentar as vendas de forma mais fácil ou que realmente o mínimo esforço imposto naquela ação vai trazer o maior resultado. Antes de eu continuar, eu quero que você deixe o link aqui, deixe o curtir aqui embaixo, beleza? Você curtindo, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva na playlist do YouTube, que vai ser muito importante ter você aí recebendo o nosso conteúdo, que vai impulsionar ainda mais a criação do conteúdo aqui e vai dar muito resultado também na sua loja, beleza? Vamos lá, então a primeira coisa que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Aqui eu tenho essa planilha, onde esse arquivo de Word aqui, em que eu faço todo o início de consultoria que eu aplico para os meus clientes. Eu faço o diagnóstico atual. O que é o diagnóstico atual? É como eu verifico como está hoje as vendas da loja, a taxa de conversão e o ticket médio. Então a gente analisa os dados do cliente para poder saber onde estamos para depois a gente planejar para onde nós queremos ir, beleza? Então a primeira coisa é isso aqui. Aqui eu botei uma situação aqui, bem números redondos, bem fácil da gente calcular aqui, para a gente ter uma noção de como uma loja pode estar, né? E onde a gente precisa mexer para poder ela seguir. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, é a quantidade de clientes atendidos na loja. Primeiro de tudo é quantos clientes entram na loja, ou eu entro em contato com o cliente, quantos clientes desses entram na loja? Então aqui eu botei uma situação hipotética de 500 clientes. E botei uma taxa de conversão, isso é, desses 500, quantos compraram? De 50%. E aí, desses 50% é como se fosse assim, entra um, não comprou, entra outro, comprou, entra outro, não comprou, entra outro, comprou. E assim vai, a cada dois que entram, um compra, o outro não, ok? Então, ó, nesse caso aqui, nós temos aqui, ó, 500, com a taxa de 50%, nós temos 250 vendas. Multiplicado por 200, que é o ticket médio, nós temos 50 mil de faturamento. Esses 50 mil gera 2 mil por dia. A gente considera sábados, né? Então 25 dias úteis. Então a gente considera que tem que ter uma média de 2 mil reais de faturamento por mês. Eu tenho um vídeo aqui, que vou deixar o card aqui em cima aqui, que fala, que é o primeiro vídeo dessa série. Se você já assistiu, então você já está por dentro, então por isso talvez você até esteja aqui. Mas que fala justamente sobre começar a registrar as vendas. Porque sem registrar as vendas a gente não tem como saber, por exemplo, se esses 2 mil está sendo atingido ou não diariamente. E se os 50 mil está sendo atingido ou não diariamente. Esse registro pode começar com um caderno, com livro caixa. Pode ser uma planilha de Excel ou pode ser um sistema. Eu vou dar um exemplo do sistema. Então o que acontece? Um sistema aqui, esse é o sistema da Inet. Vou abrir aqui. Ele dá as vendas por dia. Deixa eu abrir outro relatório aqui, ó. Vendas por dia, ó. Aqui é um sistema de teste, né? E ele me dá aqui, eu vou puxar do mês passado. E aí ele me dá o total de vendas que eu tive no mês passado, certo? Então aqui me mostrou o mês inteiro, ó. Então o que eu começo a verificar? As vendas por dia, ó. Valor total aqui, ó. Valor líquido, ó. De vendas por dia, ó. E eu vi que se eu tivesse aquela previsão de vendas lá, eu não teria batido, porque eu vendi 12 mil no mês, né? Então, o que eu começo a olhar aqui? Eu olho quais são os dias que mais boicotaram, né, a minha meta, né? Que mais que atrapalharam a minha meta, ó. Eu tive aqui 10/7 aqui, ó, R$ 2.500 de vendas. Então, ó, se eu tive R$ 2.500 de venda, esse dia eu bati minha meta. Então, eu começo a analisar o que é que aconteceu nesse dia para eu conseguir bater a meta e o que aconteceu na segunda quinzena do mês. Normalmente, né, quando eu estou dando consultoria, a gente vê que normalmente a primeira quinzena é melhor, porque muitas pessoas assalariadas recebem nesse primeiro período,
e no segundo período acabam segurando, deixando para comprar no início do mês que vem ou quando cair o salário. Mas aí a gente começa a analisar o que nós podemos fazer se na segunda quinzena cai as vendas. A gente pode criar campanhas específicas para essa segunda quinzena. A gente pode criar uma campanha, por exemplo, de abertura de crediário na segunda quinzena. A gente pode criar uma campanha de descontos, né? de tanto por tanto ou de 30% de desconto na segunda quinzena, que é quando as pessoas estão sem dinheiro, né? Ou mais comprometidas, com o seu salário mais comprometido, ou já foi comprometido, e aí na segunda quinzena elas não têm tanto dinheiro. Então o gatilho da economia irá ajudar elas a ter essa ideia de vir na loja. Então o primeiro de tudo, a primeira análise que a gente vai usar a inteligência dos dados para nortear ações é a análise de venda dia a dia. Se você tem, por exemplo, o livro Caixa, você vai ter que ir lá somar dia a dia e verificar se você está batendo a meta. E tudo isso baseado no seu planejamento, né? Igual nós temos o planejamento aqui. Isso é o que está acontecendo atualmente nessa situação. O que eu vou fazer? Eu vou começar a planejar agora o que eu quero para o futuro. E aí, quando a gente planeja o que a gente quer no futuro, a gente analisa. Eu tenho que atrair mais clientes? Eu tenho que melhorar a minha conversão? Porque se a conversão está baixa, o que a gente precisa fazer? Dar um treinamento para os vendedores, ensinar técnicas de venda para os vendedores, ensinar gatilhos mentais, ensinar técnicas de negociação. Se o ticket médio está baixo, às vezes o que está faltando na sua loja é produtos que se completam, que se casam e aumentam o ticket médio. Como é que a gente aumenta o ticket médio? Vou deixar aqui também um cardzinho aqui, e se não aparecer aqui em cima, nos comentários vai ter aí como fazer para poder aumentar o ticket médio, ok? Então você aumenta o ticket médio fazendo venda casada, por exemplo. E aí você começa a analisar onde eu posso explorar e o que fazer para poder aumentar cada um desses fatores. E ficar sempre de olho nessa taxa de conversão, nessa quantidade de vendas, né? Taxa de conversão também, mas nessa quantidade de vendas que tem que ser atingida diariamente. É claro que se você pensar o seguinte, hoje eu faturei 4 mil, amanhã tenta bater os 2 mil do mesmo jeito, porque quanto mais faturamento, melhor, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se você não conhece a playlist ainda, na descrição vai ter um link para a playlist e continua seguindo, ativa o sininho aí para poder você receber os próximos vídeos que eu vou estar gravando, vou estar postando outras análises que todo lojista tem que fazer no final do mês ou diariamente, né? Então as análises que precisam ser feitas constantemente para poder você controlar, aumentar o faturamento e não deixar o faturamento ser menor do que aquele mínimo que você precisa faturar. Porque toda loja tem um mínimo para faturar, porque tem contas para pagar e tem boletos a vencer de produtos. Beleza? Então segue aí que eu vou dar mais dica de como fazer isso aí. Show? Valeu!